Nesse vídeo vamos estudar sobre a segunda geração do romantismo no Brasil. Agora, em vez do índio, da natureza e da pátria, ganham destaque a angústia, o sofrimento, a dor existencial, o amor, entre outros temas também subjetivos. Dessa forma, o projeto literário dessa geração gira em torno de dois polos, amor e morte. A poesia dessa geração apresenta liberdade formal, um tom pessimista, muitos substantivos e adjetivos relacionados à palidez em relação às mulheres e uma musicalidade muito forte. Sobre estes aspectos, observe com atenção este exemplo. Vamos ouvir. No delírio da ardente mocidade, por tua imagem pálida vivi, a flor do coração no amor dos anjos, orvalheia por ti. O expirar de teu canto lamentoso, sobre teus lábios que o pavor cobria, minhas noites de lágrimas ardentes e de sonhos enchia. Foi por ti que eu pensei que a vida inteira não valia uma lágrima sequer, senão num beijo trêmulo de noite, num olhar de mulher. Mesmo nas horas de um amor insano, quando em meus braços outro seio ardia, a tua imagem pálida passando, a minha alma perdia, sempre e sempre teu rosto, as negras tranças, tua alma nos teus olhos se expandindo, e o colo de cetim que pulsa e geme em teus lábios sorrindo. Nas longas horas do sonhar da noite, no teu peito eu sonhava que dormia. Pousa em meu coração a mão de neve, treme, como tremia, como palpita agora se afogando na morna languidez do teu olhar. Assim viveu e morrerá sonhando em teus seios amar. Se a vida é lírio que a paixão desflora, meu lírio virginal eu conservei. Somente no passado tive sonhos e outrora nunca amei. Foi por ti que na ardente mocidade, por uma imagem pálida vivi, e a flor do coração no amor dos anjos, orvalhei, só por ti. Vocês já devem ter percebido que teremos muitas informações novas por aqui. Então, gostaria que vocês pegassem um caderno e começassem a anotar as mais importantes. Essas anotações vão ajudar na resolução das atividades apresentadas no final da aula de hoje. Vamos começar então? A segunda geração romântica no Brasil é marcada pelo mal do século e também é conhecida como geração ultrarromântica, devido à forte influência byroniana que sofreu. Bem, como vocês já estão vendo aí, hoje nós vamos estudar dois tópicos: o contexto histórico e as características e os temas dessa segunda geração. E, ao final, vou apresentar algumas atividades para vocês. Na próxima aula, nós vamos continuar ainda sobre a segunda geração e falar mais detalhadamente sobre os autores que se destacaram nessa fase. Agora vamos ouvir o trecho de um poema de Álvares de Azevedo. Uma curiosidade sobre esse poema: ele foi escrito poucos dias antes da morte de Álvares de Azevedo e foi lido por seu amigo Joaquim Manuel de Macedo, aquele o autor de A Moreninha, durante o sepultamento do autor. Vamos ouvi-lo então? Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto, o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. Como vocês já devem estar percebendo, essa geração é mais triste e melancólica do que a anterior. Vamos ao nosso primeiro tópico, contexto histórico. Nas décadas de 1850 e 1860, houve uma ruptura com o idealismo exagerado em relação ao nacionalismo, o que levou à adoção por parte dos autores desse período de uma postura exageradamente pessimista diante da vida. Atitude esta que ficou conhecida como mal do século. Isso se deve ao fato de que os jovens desse período não se sentiam atraídos pelos ideais da Revolução Francesa, ou seja,
ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e optavam por mergulhar em seu mundo íntimo, tendo um apego a atitudes mundanas como a bebida e o vício, e uma atração pela morte. Os autores dessa época eram indiferentes a temas como o nacionalismo e o indianismo, mas apresentavam uma intensificação do sentimentalismo. No Brasil, o marco inicial da segunda geração do romantismo foi a publicação da obra Poesia, 1853, de Álvares de Azevedo. Esse período, entre os séculos XVIII e XIX, compõe o processo de ascensão da burguesia como classe dominante na sociedade. Uma parcela significativa da juventude do século XIX se encantou com a literatura ultrarromântica. Isso ocorreu porque características como exagero sentimental, egocentrismo, idealização da mulher, pessimismo, tédio constante, vontade de fugir eram marcas tanto da ficção quanto da própria vida desses jovens. De fato, por exemplo, após a publicação da obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 1774, muitos jovens suicidaram-se, imitando o destino final do protagonista do livro. A que ponto pode chegar um coração apaixonado? Nessa obra-prima, o personagem principal, por motivos de trabalho, está longe de sua família e amigos, mas comunica-se com um velho amigo através de cartas, nas quais narra sua história de paixão e tragédia como a jovem. Desde o início, ele soube que a sua amada estava prometida a um noivo, Albert. Para piorar a situação, desde que ele foi apresentado a Albert, Werther passou a ter uma grande admiração por ele e tornaram-se amigos. Para encurtar, em uma última noite de encontro entre os dois, Werther e sua amada, aconteceu o mais sublime e apaixonado beijo da história da literatura. A moça sabia que o amava, mas também sabia que esse amor era impossível. Assim, ela pediu para nunca mais vê-lo, e ele concordou. Naquela mesma noite, o nosso protagonista mandou seu criado pedir as pistolas de Albert emprestadas, alegando que ia viajar e precisava de proteção. Elas vieram das mãos da própria amada, agora esposa de Albert. No dia seguinte, Werther foi encontrado morto em seu quarto com um tiro acima do olho direito. Todas as cartas de amor de Werther à sua amada estão transcritas também no livro. Há registros de que essa história é real, modificada apenas pelo fim trágico. O autor conta que foi preciso matar seu protagonista para que ele pudesse viver. Bem, essa obra da literatura alemã faz parte de um movimento chamado Tempestade e Ímpeto, que antecedeu o romantismo. Isso explica a influência que os jovens autores do romantismo receberam. Somando-se a esse exemplo, lembre-se do que já mencionei lá no início, essa geração foi conhecida como ultrarromântica, por causa da influência byroniana, uma forte influência recebida pelo poeta inglês Lord Byron. Ele viveu entre 1788 e 1824 e foi um dos grandes influenciadores desse período romântico no Brasil. Ele possuía um estilo poético agressivo contra a sociedade e um estilo de vida que escandalizava a Europa. Seu cinismo e seu pessimismo inspiraram muitos outros poetas por todo o mundo. Quem puder, leia uma biografia desse autor. Ela é surpreendente para a época em que ele viveu. Vamos ao nosso segundo tópico, as características e temas. Vamos destacar aqui apenas algumas dessas características e temas da segunda geração do romantismo. A expressão mal do século é tanto uma referência a doenças físicas que acometiam a humanidade daquela época, principalmente a tuberculose é a que mais a gente vê citando, né, nesse período, quanto também a aflição sentimental pela qual passava o homem. Essa aflição retrata um homem sem lugar na sociedade, sem um rumo certo para a vida. Os cenários macabros, geralmente cemitérios, ruínas, locais abandonados, paisagens desertas, visitados pela voz poética durante a noite, constituem uma ambientação misteriosa e fúnebre, que compactua com a obscuridade do próprio caráter humano, com a melancolia, com o tédio, com o spleen, que dilaceram o sujeito romântico. Essa parcela de jovens que se encantou pela literatura ultrarromântica optava por mergulhar em seu mundo íntimo, tendo um apego a atitudes mundanas, como a bebida e o vício, e uma atração pela morte. Diante de um presente desastroso, marcado pela solidão e pela desilusão amorosa,
as personagens e sujeitos líricos da segunda geração romântica apresentavam discursos em que exaltavam o desejo de fugir da realidade. Essa fuga mostrava-se de diversas formas, como mediante o desejo de morrer, por meio da exaltação da boemia desregrada, como veremos em Álvares de Azevedo, ou ainda fugindo para a infância, como em Casimiro de Abreu. Egocentrismo exacerbado. As obras dessa geração fazem referência constante ao eu lírico ou ao sujeito lírico. O eu tem uma presença muito forte. E por último, a idealização da mulher. Observe essa tela chamada O Pesadelo. Percebam que as cores são mais escuras e que toda a tela parece misteriosa e assustadora. A mulher, pálida, vestida de branco e rodeada por elementos sombrios, parece não ter vida. É o mesmo que ocorre com a mulher retratada pela geração mal do século, que é uma mulher irreal, inatingível, enfim, idealizada. Vamos às atividades? A questão número 1. Anotem em tópicos todas as informações dadas sobre a segunda geração do romantismo. Como eu já expliquei para vocês, hoje nós fizemos uma parte desse estudo. Na próxima aula nós vamos estudar um pouco mais detalhadamente os autores desse período. Então, as anotações de hoje são exatamente sobre o que nós já estudamos hoje, tá? 2. Que doença qualificada como doença romântica, característica de poetas e intelectuais, foi idealizada nas obras literárias e artísticas da segunda geração do romantismo? Qual foi aquela doença? Doença física, que nós mencionamos aqui, que até ficou conhecida como mal do século também. 3. Que poeta inglês foi um grande influenciador desse período romântico estudado? Qual foi o poeta inglês que nós citamos aqui hoje e que foi um grande influenciador desse período, da segunda geração do romantismo? E a última questão, número 4, como a mulher é apresentada na poética da segunda geração do romantismo? Justifique a sua resposta. Então, não coloque apenas a forma como ela é apresentada, mas tente esboçar um pouco por que isso acontece. Como e por que ela é apresentada dessa forma, tá? Então, por hoje é só. Eu deixo uma mensagem final para vocês. Pessoas com meta têm sucesso, pois sabem onde estão indo. Eu sei que não é fácil manter disciplina no estudo à distância, mas é preciso que vocês sempre se lembrem das metas, dos objetivos propostos, porque só assim alcançarão o tão sonhado sucesso. Até a próxima aula, bons estudos e envie para mim assim que vocês terminarem.